mostrar um pouquinho sobre como podemos explorar essa ideia de faca. Por isso que inicialmente o que é interessante é a importância da guarda, e vamos supor que é interessante isso. Muita gente pergunta como que alguém pode segurar o punho de alguém com o Pachamtou. Porque o Pachamtou é o único domínio que prevê a multiplicidade de adversários. Então é muito normal o que acontece. Eu estou aqui, o Rodrigo, ele vem e agarre meu braço. Meu adversário venha para agarrar o meu braço. Tenho condições de golpeá-lo? Claro que tenho. Mas o que é interessante aqui é como que eu posso usar cada parte da faca para que eu possa estar compreendendo, observe, aqui e aqui, né? Observe que quando eu estou segurando a outra mão aqui, por favor, Rodrigo, essa mão aqui segura, né? Observe que eu posso, com isso, neutralizar a faca para cá ou para cá. Então, observe que agora eu estou usando o gancho, eu estou usando o cha. Literalmente, em chinês, nós chamamos de garfo, cha, né? Que seria o conjunto wu sao cha. Então, quando temos aqui e está agarrando aqui, ó, observe que eu posso usar o nariz da faca, eu posso usar a proteção da faca para que depois eu possa fazer um movimento. Então, esse trecho, ele tem muitas coisas que a gente pode comentar. Eu só queria elencar aqui. Primeira coisa, a demonstração da guarda. Então, esse é um ponto fundamental da gente falar como a guarda é demonstrada. E também já adiantar o começo da demonstração de parte da faca. Então, a gente tem o uso do nariz da faca, a gente tem o uso do guarda-mão, teve o uso do próprio garfo, assim como o uso da lâmina, né? Em vez de usou aqui também. Então, já tem em poucos movimentos uma multiplicidade de possibilidades a partir de uma situação muito simples para a demonstração, que é a situação de agarramento, né? Totalmente voltada para conseguir demonstrar esses potenciais. Exato. Muito rica, né, a demonstração, né, o grão-mestre Léo sendo extremamente coerente ali na proposição, né, do caminho que ele está fazendo, quando ele comentou sobre, né, partes da faca, e agora ele está demonstrando o uso dessas partes, né, da faca, né, ali com a ajuda do mestre Jarola. É interessante porque, como você comentou, a relação da guarda, né, e quando o grão-mestre Léo está se colocando na posição da guarda ali, ele comenta sobre, né, o único domínio, ele usa essas palavras, né, o único domínio que prevê a multiplicidade de adversários, né, ou de inimigos, né, alguma coisa assim. Né, e essa é uma fala bem interessante, né, porque quer dizer, você nas mãos livres, então você não prevê multiplicidade de adversários, né? Então isso é um ponto interessante para você entender qual é a camada por trás do que ele está querendo dizer, né? Porque é claro que, né, as mãos livres você pode, né, usar da maneira como você tiver necessidade, né? Mas qual é o contexto que você deveria então lançar a mão de um instrumento a mais do que as suas mãos livres? Né? Qual é o tamanho do risco que você deveria, então, ampliar o risco, inclusive para você mesmo? Né? Qual é o tipo de demanda que você deveria, então, aumentar a sua aposta, né? Ou trazer uma ferramenta a mais para aumentar o seu potencial? Então, isso fala um pouco mais, traz um pouco mais de contexto para você entender o que quer dizer essa multiplicidade de adversários, que talvez seja só um exemplo para conduzir para um entendimento de uma situação ainda mais que traga ainda mais risco para você. Então, você precisa lançar mão de uso de uma ferramenta também, né? Então, são situações interessantes que o domínio do Pachantou, né, que é interessante porque Pachantou é o nome do domínio, é o nome da listagem e é também o nome do instrumento, né? O nome dessa faca especificamente. A gente faz diferença nesse ponto porque é um ponto importante de ser dito, porque isso é característica da linhagem Moyato, né? Ou, aliás, da linhagem Ipman e Moyato, né? Da onde a gente veio, né? Porque há outras linhagens que usam outros nomes, né? Para essa faca, né? E então, no nosso caso, nós fazemos uso especificamente desse nome, né? E é um ponto interessante para que você entenda qual é a lógica de exploração desse instrumento. Então, são alguns pontos interessantes que trazem, que o grão-mestre Léo está apresentando ali em relação à guarda,
e ele já começa a fazer uma exploração desses elementos, dessas partes da faca, que todas têm nome, né? Ele próprio ressaltou alguns nomes ali, assim como você também fez, né, mestre Felipe? E eu queria voltar na importância da demonstração da guarda, porque e essa guarda pode ser polêmica para muita gente também, mas conecta com tudo que a gente vem falando já nos cortes anteriores, nos vídeos anteriores, né? Essa noção de que a guarda ela tem que representar uma prontidão para, né, uma prontidão, uma neutralidade para você abordar qualquer situação. Então, em mãos livres, você vai usar, né, os pés paralelos, como foi demonstrado no vídeo do John, né? Quando você fala de bastão, a guarda se transforma, você usa a linha do ombro, para você poder ficar o mais fino possível e aproveitar a anatomia do bastão para você se esconder atrás do bastão. E aí, quando vai para a faca, é, já nasce uma outra postura que tem os pés paralelos, mas em termos de mãos, não ficam posicionadas no meio diretamente. É muito interessante. Muita gente tem dificuldade de transformar, inclusive usa as facas com mão livre, né? Coloca assim. Muita gente trabalha as facas, a parte daqui com a faca, né? Então, Exatamente. é como a primeira abordagem, que é o quê? Como você se coloca em guarda com a ferramenta, com a arma, ela determina muita coisa da sua proposta de entendimento do processo. E eu acho muito Exato. interessante como a guarda é colocada pelo Grão-Mestre Namamura no vídeo, né? Colocando essa prontidão para qualquer situação. Exato, ali, né, é interessante porque ele próprio mais à frente vai comentar dessa possibilidade, que é muito comum, né, de você achar na internet, né, o pessoal usar a faca assim, acho que tem até no filme, né, do Ip Man usando, colocando dessa maneira, né, que é uma tentativa aproximada do John Saw, né, quer dizer, você ter as mãos nessa postura, você colocaria as facas aqui também, né? Só que isso demonstra um certo descuido com a natureza do elemento, né, com a natureza da faca em si, né? Porque se você tem um instrumento cortante aqui, você vai pôr logo o seu braço na frente do próprio instrumento cortante, né? Então um certo cuidado, né? Que é necessário ser tomado ali. E aquela guarda que o grão-mestre Léo demonstra, ela encarna, né? Toda exatamente essa palavra que você usou, que é prontidão, né? E considera essa natureza cortante e perfurante da faca, né? Tanto que a maneira como ele posiciona, né, fala muito sobre a maneira como a nossa linhagem propõe o uso, né, dessa faca, dessa ferramenta, né? Então é bem interessante de ser observado ali pelas pessoas, né? Elas possam ter muito detalhe ali na maneira como ele coloca. Ele passa bem rápido, ele só coloca e pede para o mestre Jarola fazer uso, né? Então ele próprio comenta, né, que esses vídeos do Kung Fu Live tem muitas camadas, né? E essa camada está bem escondidinha ali, porque ele coloca, ele se posiciona em guarda e pede para o mestre, chama atenção para o mestre Jarola, que nem um ilusionista, né? Então o Jarola pega aqui, não sei o que, ele chama atenção para outro efeito, né? Mas se você é um artista marcial e está de olho no que é importante, você vai olhar exatamente a maneira como ele se posicionou, né? Que é onde está escondida todo o interesse da guarda ali dele, né? E como essas facas vão poder trabalhar em conjunto, né? Considerando que são duas. Né? Que se fosse só uma, ok, né? Ou se elas tivessem tamanhos diferentes, por exemplo, tem linhagens que usam facas com tamanhos diferentes, né? Tem até um nome diferente, acho que é mãe e filho, facas mãe e filho, né? Porque tem uma maior e uma menor, né? Então tem um nome em chinês que agora eu não me recordo. Depois eu ponho aqui na edição para o pessoal. Mas né? Tem outras possibilidades, né? Por exemplo, nas artes marciais espanholas, por exemplo, a ideia de espada e daga, né? A espada e a adaga, né? Então você poderia usar outras proposições. No nosso caso, nós temos duas facas semelhantes, que inclusive partem de uma proposição inicial que são umas e viram duas facas, né, que são semelhantes. Né? Então, isso traz uma série de desdobramentos muito sérios, né, e que precisam ser considerados na sua guarda. Então, tem uma evolução do sistema 21 que vem, que é esse desenho que você fez, né, Mestre Felipe? Tem uma guarda com a mão livre, tem uma guarda com um bastão, considerando a lateralidade, como a gente comentou bastante no último React, e tem uma guarda para as facas, considerando a natureza da faca, né, e a potencialidade dela, tanto de corte quanto de perfuração, de estoqueadura. E se a gente fala dessa relação de mão livre com a faca, né? A noção de que na mão livre tem uma posição de vanguarda e uma de retaguarda, ou seja, os potenciais
inicialmente, digamos, são diferentes, tem a noção da reposição, mas os potenciais iniciais são diferentes. E quando na faca o potencial inicial é igual, né? É muito interessante isso, né? Como é que a sua capacidade de realmente ter a mente conseguir lidar com o potencial pleno das duas mãos. Então, isso é interessante termos sistêmicos também para poder pensar no tipo de desenvolvimento que o sistema Wing Chun, como o sistema de Kung Fu, está solicitando do praticante, né?